Abra sua Bíblia comigo, 2 Reis, capítulo 4. Segunda Reis, capítulo 4, verso 38 ao 41, que nós vamos ler nessa noite. Esses dias nós aprendemos aqui na matéria que a pastora Adriana estava ministrando sobre libertação, que quando nós queremos limpar um lugar, nós precisamos enxotar as moscas, varrer, tirar toda a sujeira e evitar que ele se torne a sujar novamente. E às vezes nós, cristãos, nós podemos às vezes ser levados pelo pensamento que é difundido no meio de muita da igreja cristã, de que o fato de você estar frequentando um lugar abençoado, que isso é o suficiente. Cada um de nós temos que cuidar muito bem de como nós levamos a nossa própria vida, amém? Esse texto diz assim, 2 Reis, capítulo 4, verso 38 a 41. Diz assim: voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. E colhendo dela encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou, cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conhecia. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, homem de Deus! Não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. E ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, e que é viva e eficaz. Ela é poderosa para fazer, ó Deus, discernimento entre alma e espírito. Ela é poderosa para poder transformar nossas vidas, e é isso que nós esperamos nessa noite. Fala comigo, fala com cada um que está aqui nesse lugar, e que ela venha encontrar lugar de abrigo em nosso coração, em nome de Jesus, amém? Irmãos, nessa época havia grande fome na terra, naquela região, e todo mundo sabe que quando nós estamos com fome, nós ficamos como? Inquietos. As pessoas viviam como que desesperadas, preocupadas, procurando alimento por toda parte. E quando nós estamos com fome, nós sabemos muito bem, que o nosso exército e tantos lugares fazem teste de sobrevivência, e as pessoas são ensinadas a comer coisas que normalmente não comeriam. Bicho de pau, animais às vezes mal cozidos, não é assim? Nós vemos o testamento de selva, por exemplo, quando o exército é treinado lá na Amazônia, eles comem o que tiver. Bebem o que tiver. Esses dias eu vi no National Geographic o pessoal com sede na selva, e eles acharam dentro de uma fenda de um tronco ali, a água, tiraram ali, tiveram que coar numa camisa e beberam aquela água. Por que beberam? Porque eles estavam com muita sede, não é isso? Em outro momento eles falam: não, essa água não serve para nada, vou jogar isso fora. Temos exemplo de pessoas que ficaram perdidas, às vezes beberam a própria urina, não é verdade? Temos exemplo daquele pessoal que caiu nos Andes, onde foram necessários comer o quê? Carne humana, não é verdade? Então nesse tempo havia muita fome. Então Eliseu mandou fazer um cozinhado, mas o homem que saiu ao campo à procura das ervas trouxe o quê? Veneno, ao invés de trazer alimento. Ele não tinha intenção de trazer veneno, mas por não discernir, por não conhecer, ele ofereceu ali, na maior das boas intenções, veneno para ser cozido e dado aos discípulos dos profetas. Então depois que todos já estavam se fartando da refeição, aí a pessoa gritou: morte na panela. E eu quero dizer para você, a morte espiritual, ela tem início no prato que você come. Sexta-feira eu não pude participar da oração, estava
discipulando uma pessoa que pediu para ter uma conversa comigo, eu não pude estar aqui, mas Deus falou muito nesse lugar aqui, através de 3 ou mais pessoas. E muitas vezes quando Deus traz uma direção, não é que Deus está avisando que algo vai acontecer, amém? Mas Ele está nos avisando para que nós possamos orar e reter todo o plano do inferno. O diabo, ele não é dono nem da própria casa dele, irmãos. Ele não manda nem lá no inferno, porque ele está debaixo do poder de Deus. Ele está, como dizer, é um pitbull, mas ele tem uma corrente que o limita, amém? Ele não está solto assim e faz o que ele quer fazer. Deus está no controle também das coisas. E nós que somos cristãos, nós precisamos muito bem ficar fora desse alcance, desse pitbull, amém ou não? Podemos sim, você não é obrigado a ser, né? A Bíblia fala que nos últimos tempos o amor de muitos ia se esfriar. O amor de muitos, não de todos. E às vezes nós vamos nos conformando, falando assim, mas é normal, é profético. A Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos ia se esfriar. Mas eu não faço parte dessa estatística, irmão. Eu creio que nenhum de vocês do Vida de Deus aqui, que congrega com a gente aqui, pelo menos no que diz respeito a minha pessoa como pastor, eu não creio. Não é isso que nós temos ensinado, não é isso que nós temos orado, não é isso que nós temos crido. Nós temos crido, orado e profetizado que nós vamos ficar fora dessa situação, amém? E o fato de nós frequentarmos uma igreja estruturada, sólida, organizada, não impede que a morte venha atuar sobre a nossa vida. Às vezes as pessoas entram aqui, participam de um culto abençoado como nós tem sido até então, e falam, graças a Deus, está tudo beleza, eu estou abençoado, e deixa de quê? De vigiar. Nós vemos nesse tempo havia algumas características que nós podemos dizer que são boas características, havia ensino. Eliseu estava ensinando ali. Havia também comunhão, apesar de ter fome, a pobreza, a crise, mas eles estavam reunidos e Eliseu pediu que fosse feito o quê? Comida para eles. Havia uma liderança forte, ungida. A liderança de Eliseu é inquestionável, amém? Homem de Deus. Mas isso não impediu de que, de alguma forma, a morte pudesse estar reinando ali. A morte espiritual é uma realidade hoje, em pleno século 21. Até nós pensamos que a morte espiritual foi lá outrora, ou é na vida de alguém que você conhece, que eventualmente está desviado, e fala assim, aquela ali é a morte espiritual tua. Eu quero dizer uma coisa para você, ninguém cai de um dia para o outro, ninguém esfria de um dia para o outro. Demora um pouquinho. Ontem mesmo eu estava na comunhão com a minha família, fazendo uma carninha. Em determinado momento eu precisei pôr uma cerâmica para poder suportar ali onde eu estava assando aquela carne. E aí eu tirei a cerâmica e achei que estava tudo normal. Quando eu peguei, depois o irmão pode ver o resultado dos meus 3 dedos aqui, ó. Ainda estava muito quente. Não esfria de uma hora para outra. Mas ao final ali, eu fui olhar aquela bendita, né? Que havia quase me trucidado os dedos. Ela estava bem friazinha. Eu falei, gente, tá vendo como é que são as coisas? Então ninguém esfria de uma hora para outra, ninguém cai. O inimigo, ele é muito inteligente, tem algumas características. A gente pensa que o inimigo é burro. Não, meu irmão, ele é muito esperto. Ele era o querubim ungido. E ele sabe muito bem como pegar cada um de nós e fazer com que a morte opere. Sexta-feira foi discernido aqui um espírito de morte. Ele fala, morte espiritual, morte física, não sei. Mas nós precisamos cuidar, amém? Os homens então estavam ali como ovelhas inquietas, famintas. Hoje nós vemos pessoas assim. Hoje nós vemos no meio de um povo que anseia pelo sobrenatural. Se você sai às ruas perguntando quem quer Deus, todo mundo quer. Poucas pessoas vão dizer para você, eu não quero. Poucas pessoas até hoje eu já tive a oportunidade de conversar e falei a respeito de Jesus. E eles falaram assim, eu não creio em Jesus, eu não gosto de Jesus. Eu já ouvi. Quem aqui já ouviu? Eu não quero Jesus. Eu gosto do diabo. Eu gosto de Satanás, eu sou dele.
Vocês nunca ouviram isso? Eu já ouvi de 3 pessoas isso. E essa está no nosso meio, irmão. Uma delas é caixa ali no Extra. Ela estava com uma tatuagem, eu comecei a conversar com ela e tal. E aí quando eu falei, já falou, não, eu não gosto de Jesus. Eu gosto de Satanás. E essa tatuagem minha significa isso. Eu falei, no meio assim, né? A gente fica pensando que as coisas estão muito ocultas, né? Que o satanista às vezes é alguém, né, que anda talvez tatuado, com muito piercing. E às vezes é motivo da gente até rejeitá-los quando entram aqui, né? Mas às vezes eles estão de terno, muito bem penteados, muito bem argumentados, né? Conversam muito bem. E às vezes podem vir e sentar no nosso meio e conseguir até um lugar de destaque dentro do ministério. Por isso nós precisamos orar, amém, irmãos? Para que nós possamos ter discernimento. Que a unção em nós precisa ser tão grande, ao ponto de acontecer como Jesus chegou ali em Gadara, que os demônios viram ali e falaram assim: o que vem fazer aqui? Vem nos perturbar antes do momento. Nós precisamos buscar essa unção. Não é de um dia para o outro também. É uma busca constante. E hoje talvez, dentro daquela questão de provérbios, que a alma farta pisa o favo de mel, mas por sedenta está amargo e doce, apesar de tantas coisas, tanto ensino, CTL, e oração, e cultos, e adoração, às vezes as pessoas falam assim: eu quero alguma coisa diferente, eu quero talvez o sobrenatural, eu quero alguma coisa mais fácil. E aí nós temos hoje, existe um grupo de pessoas que não se reúne mais em templo, reúne só na frente da televisão. Nós temos bons pregadores na televisão. Então talvez tenha uma mentalidade entrando, já, talvez a mentalidade do anticristo, que já está preparando para ele voltar, porque ele também não vai voltar de chifre, capa preta e tridente na mão, né? Então já vai, a mentalidade vai sendo feita. Há um tempo atrás nós estudamos muito sobre Nova Era, hoje pouco se vê falar a respeito dessas coisas. É uma pena. Talvez nós precisamos voltar a estudar um pouco mais sobre Nova Era. Que aí nós vamos começar a entender a música mundana, começar a entender uma série de coisas, que hoje as pessoas falam assim, não tem nada a ver. Um dos princípios de Nova Era, irmãos, é aquelas músicas bem clássicas, para você se relaxar. Esse era um dos princípios. Aí você sai do estado alfa, entra no estado beta, onde você perde totalmente o discernimento, porque no estado alfa você tem como rejeitar as coisas. Quando fala assim, você precisa aprender um exemplo assim, comer carne humana. Você fala, não, misericórdia, não posso. Mas quando você está em beta, aquelas coisas entram, como se abrisse uma janela dentro de você, e ele ministra um tanto de ensinamentos ruins, depois fecha-se novamente, e você volta para o estado normal. E depois, de repente, você começa a acostumar com umas coisas. Fala, eu não vejo tanto problema. Homem com homem? Não, acho que Deus criou mesmo. Acho que não tem problema não. Eu acho que esse pessoal é homofóbico mesmo. Eu acho que isso é normal. E tantas outras coisas. Você vê os crimes hoje. Crimes bárbaros. Esse dia queimaram o dentista porque ela tinha R$30 na conta, puseram fogo na mulher, que sustentava seu pai e sua mãe. Nós vemos que o mundo vai de mal a pior. E nós, como igreja, às vezes ficamos deitados em berços esplêndidos, sentindo tudo acontecer, dizendo assim, isso não acontece comigo. Eu estou bem, eu estou com Jesus, Jesus é meu Senhor, Jesus é meu meu Salvador, Ele vai me livrar de todo mal, Ele que me guarda. E falamos assim, vocês estão no modo. E vocês têm que se explodir realmente. Muitas pessoas estão em busca de novidades. Quantas pessoas eventualmente congregam conosco aqui, de repente descobrem que estão atrás de novidades? Ai, pastor, esses dias foi lá em casa, fulano, e disse isso, e diz aquilo outro. Eu quero dizer uma coisa para você, irmãos, com todo o carinho que eu tenho por vocês, com todo o respeito, com toda a humildade que é propícia do próprio Senhor Jesus. Mas Deus quer falar alguma coisa com você, Ele vai usar as pessoas aqui, amém? Nós temos 4 pastores aqui. Eu, pastora Márcia,
pastor Amar, pastor Adriano. Se eu, por acaso Deus quiser usar uma outra pessoa, que pode usar, mas vai testificar no nosso coração, amém? Cuidado. Às vezes a coisa parece bonita, essa planta, essa fruta, ela parece uma laranja, até ela parece muito bonita. Eu não consegui muitos detalhes dela, mas eu falei, por que esse homem, né, resolveu pegar essa fruta? Mas ela é venenosa, altamente venenosa. Então tem muitas coisas que parecem ser boas, mas não são. E a ovelha tem uma característica, ela é míope. Amém? Eu também sou ovelha, viu? Eu preciso, às vezes, de algumas pessoas abrir meus olhos. Por isso nós estamos sempre tendo contato com outros pastores, conversa, troca ideia. Por isso nós temos presbitério na igreja que reúne, conversa, né? Eu também sou ovelha, eu sei que também eu sou míope. Eu preciso da misericórdia de Deus para abrir um pouquinho mais os meus olhos, porque tem uma responsabilidade muito grande sobre nós, que somos pastores. Mas essa busca da novidade, falei, não, mas eu não quero novidade, eu fiquei sabendo que tem um lugar assim, tem um homem lá que faz isso, faz aquilo outro. Irmãos, a Bíblia diz que nos últimos tempos, Satanás ele ia fazer sinais, se possível, enganaria até os eleitos, se possível. E diz que se ele manifestar como um anjo de luz, às vezes, você cuidar. Cuidado com o evangelho, que não é esse evangelho simples, às vezes, que nós procuramos viver e ensinar. Cuidado com o ganho fácil. A Bíblia diz que a porta é estreita e o caminho é apertado. E esse evangelho de porta larga, irmão, ele é perigoso. Eu estou fora, eu não quero isso. É estreito. Fala que é assim. Por que se o seu caminho está muito frouxo, irmão? Cuidado, vê por onde você está andando. É guerra que não tem brincadeira. Amém? Nós vamos ficar só na guerra? Não. Mas nós temos guerra, amém? Uma vez que você decidiu estar com o Senhor Jesus, você comprou uma briga. É como você ir lá para a Palestina e falar assim, eu vou defender os judeus. Automaticamente você assumiu uma guerra com os palestinos, com os árabes. É ou não, gente? Tem gente que fala assim, não, eu vou ser amigo dos judeus, mas eu também quero ser amigo dos árabes. Eu falo, não, você escolhe. Da mesma forma, se você decidir ser amigo dos árabes, você comprou uma briga com os judeus também. Nós precisamos nos posicionar. Nessa noite é isso que eu preciso que vocês entendam. Você precisa ter um posicionamento. Você precisa saber que nessa noite o culto está sendo uma bênção. Deus ministrou muito sobre a minha vida, sobre a sua vida. Mas nós precisamos nos posicionar. Você não pode deixar que essa morte que está entrando na panela, essa comida estragada que você está comendo, que alguém, às vezes, até bem intencionado. Quantas pessoas, às vezes, bem intencionadas, vieram, às vezes, falar alguma coisa comigo, eu falei assim, a intenção é boa, mas de intenção, tá? Boa intenção está cheio o inferno. Muitas pessoas foram bem intencionadas, irmão. E hoje estão de frente lá com o porteiro do inferno. Falaram, rapaz, mas eu era bem intencionado. Eu falei, eu sei que você era bem intencionado. Eu vi que você estava muito bem intencionado, mas agora para dentro rapidinho, que a filha é grande e anda. E a filha é grande, irmãos. Esse não é o propósito de Deus, como vai para o inferno. O propósito de Deus é que todos cheguem ao pleno arrependimento e estejam um dia diante dele. Mas enquanto nós não temos esse acerto com ele, nós precisamos cuidar. Amém? Temos que tomar muito cuidado com o fruto venenoso, porque eles comeram de boca boa essa comida, porque eles confiaram na pessoa que estava dando alimento para eles. As pessoas famosas, presidentes, normalmente tem alguém que prova a comida antes, né? Antigamente os reis tinham alguém que comia. Hoje ainda tem esse costume, né? Esses grandes chefes de estado, eles pensam que eles vão chegando e metendo na boca comendo assim, não, que não é mesmo. Não sei o nosso presidente aqui, mas Estados Unidos, potências aí, Alemanha, tem gente que eles vêm e já traz a cozinha toda pronta. Eu tive a oportunidade de ir uma vez ali no Ouro Minas, lá em cima no alto tem a suíte onde fica hospedado os chefes de estado. Lá, irmão, parece um apartamento. Tem cozinha, tem tudo, parece uma casa lá em cima. Porque quando eles já trazem os seus cozinheiros. Por quê? Porque eles não confiam nos cozinheiros do hotel.
Essa última vez que o presidente dos Estados Unidos teve aqui, ele trouxe 3 carros daquele preto que ele anda, tipo uma limusine, 3. E um dos 3 estava o presidente, mas ninguém sabe se é o primeiro, o segundo ou de trás. Por quê? Porque eles não confiam simplesmente chegar, pegar o carro oficial aqui do Brasil. Eles trazem tudo. Não sei quantos aviões vieram, se você acompanhou aquela visita. Então esses homens comeram desse veneno, por quê? Porque eles confiaram, pensando que estavam alimentando algo bom. Acharam parecido, tem coisa que parece. O joio se parece com o trigo, irmãos. Mas quando você vai discernir? Só na época da colheita. Enquanto não chega o tempo do amadurecimento, tudo se parece. Mas um é veneno, o outro é alimento. Meias verdades são mais venenosas que mentiras. Esse negócio de meia verdade é um argumento de Satanás no nosso meio, às vezes. Porque a meia verdade nada mais é do que a mentira inteira. Então às vezes nós começamos muito bem, mas no final às vezes, né, no finalzinho fala, não, vou dar só uma escarpudinha aqui, só um pouquinho aqui, só uma olhadinha. Você está de repente assistindo um filme, algo interessante lá, né, a televisão tem muita coisa ruim, mas tem algumas coisas que dá para assistir. Aí de repente vai começar uma outra programação, aí você olha e fala assim, minha esposa está dormindo, os meninos estão dormindo, vou assistir isso aqui, depois eu peço perdão. A gente ri, mas cuidado para daqui a gente não chorar. Todos nós somos tentados, irmãos. Eu estou falando para mim também. Um pouco de levedo fermenta toda a massa. Ou nós decidimos andar na verdade, ou então nós estamos totalmente reprovados diante de Deus. E eu creio que a volta do Senhor Jesus está próxima. Eu fico olhando os jovens, eu tenho 2 lá em casa, né? Como que a mentalidade é difícil, irmãos. Esse dia eu estava conversando com alguém que tem filho adolescente, e ele falou assim, não é difícil. Eu falei, eu tenho 2 lá em casa, eu sei que não é fácil não. Porque a mentalidade do anticristo está aí, irmãos, então é algo assim, entendeu? Eles falam assim, mas não tem condição, isso que você está falando aí, não tem jeito. Isso aí não, é ultrapassado, não tem condição, isso não é verdade, isso é para o seu tempo lá, agora não, é diferente. E o evangelho não mudou, Jesus é o mesmo, Deus é o mesmo. Mas nós estamos enfrentando essa guerra com os jovens, com os adolescentes, os casais. Quantas coisas tem entrado dentro dos casamentos? E as portas largas, né? E existe pessoa que vai ter apoio. Todo lugar você vai achar gente que dá apoio. E Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias. Por isso você precisa ter discernimento. Você não pode julgar as coisas pela aparência. Tudo tem o tempo. Quantos que gostam de comer uma banana verde? Alguém gosta de comer banana verde? Chegar lá no pé, pegar uma verdinha, descasca, e ela fica apertando a sua boca, fala, mas que gostoso que está essa banana aqui. Hein? Só tem uma aqui. Sara diz que gosta de comer banana verde, mas é raro. Mas é com a madura também? Hein? E às vezes nós corremos o risco. Você vai lá, pega a banana verde, alguém te oferece, você come, e você fala assim, não, isso não presta. Então nunca mais eu vou experimentar esse fruto que dá e que você chama de banana. Porque é péssimo. Eu comi uma vez, detestei. Mas comeu fora do tempo. Quando chega o tempo do amadurecimento, da maturação, você vai comer, você fala, nossa, que fruto gostoso, onde tem mais? E aí nós vamos crescendo, vamos amadurecendo. E assim também somos nós. Nós vamos amadurecendo como ministério, como igreja, nós temos amadurecido, nós temos chegado em um lugar onde as coisas de Deus estão nos direcionando. Amém? E esse talvez seja o lugar de maior perigo de um homem. Para todos nós. Quando você pensa que tem paz, pode sobreviver uma guerra de repente. No momento da vitória nós afrouxamos, irmãos.
Vemos, por exemplo, a luta de Davi contra Golias ali. É um exemplo para mim, aquela situação. Porque ele deu uma pedrada na cabeça do Golias, ele caiu, não foi isso? E depois ele saiu gritando para a galera? Não, o que ele foi lá e fez o quê? Ele pegou a espada do próprio Golias. Antes ele não estava aguentando segurar de Saul. Ele não quis, falou, não, a armadura é muito grande, eu não quero esse negócio, não, está me incomodando. Eu quero a minha própria armadura. E ó, cortou a cabeça, agarrou pelo cabelo, falou, agora sim, agora o bicho está morto. Amém? Então nós temos que cuidar. Logo após uma vitória, nós temos que vigiar. Lembro muito bem do texto de Ananias e Safira. Mentiram para o Espírito Santo, foram o quê? Mortos. Por que hoje tem um tanto de gente mentirosa no nosso meio e não tem morrido? Deus mudou? Deus ficou bonzinho? Então por que não tem morrido? Uma das causas, pode ter muitas, porque naquele tempo a glória do Senhor era muito grande. Então, a quem muito é dado, muito será cobrado. Talvez hoje nós não temos permitido com que a glória do Senhor cresça muito em nosso meio. Então, da parte do Senhor fala assim, vocês não estão tendo uma experiência muito íntima. Naquele tempo havia muita intimidade. Ninguém era constrangido a fazer aquilo, eles doaram porque quiseram fazer bonitinho. Está todo mundo doando, vamos vender também, vamos dar uma de espiritual, vamos doar também, vamos reter uma parte. Eles não precisavam dar tudo, irmãos. Você fala, não, vamos vender, vamos dar X da propriedade, o restante nós vamos guardar, vamos fazer um outro investimento. Mas eles falaram, não, vamos vender, vamos entregar tudo. Entreguei tudo, falou para o sacerdote. Aí morreu, a mulher depois confirmou a mentira do marido, morreu também. E talvez hoje nós temos muitos zumbis espirituais no nosso meio, porque continuam mentindo para o Espírito Santo, e a glória está crescendo, e onde dá muita glória, há muito juízo. Juízo é algo sério. E meu coração palpita assim, quando eu lembro de juízo. Hoje muita gente nem lembra de juízo. Eu não sei o que é isso. Mas nós estamos chegando nesse tempo. A Bíblia diz que se nós vamos julgar o mundo, nós vamos julgar aqueles que não conhecem o Senhor. E esse consertar, ele vai começar pela casa de Deus. Vai começar por nós. Nós precisamos ser padrão dos fiéis. O Senhor nos chama a ser padrão dos fiéis. E nós temos sido? Talvez alguns sim. Irmãos, não é impossível não. A gente fala assim, não. Irmãos, não é difícil, porque tem um Espírito Santo que te ajuda, amém? Ele te ajuda. Se você abrir seu coração e falar, Espírito, me ajuda onde eu estou errando. Ele é o melhor conselheiro que tem. Ele te direciona e fala, aqui não é um caminho legal. Isso que você está fazendo é legal. Porque Deus julga o nosso coração. Ele não julga nossas aparências. Quantas pessoas vivem de aparência, irmão? E acham que estão impressionando o Senhor, estão impressionando as pessoas que estão perto. Impressiona e fala assim, não, mas você é tão bonzinho, você é tão assim, e o Espírito Santo está vindo no coração e fala assim, mentira, tudo isso é para aparecer, tudo isso é para poder receber glória humana. As pessoas chegam a bater no ombro e falam assim, ó, é a Glorinha, né? É a irmã Glorinha. Que bênção, nada, irmão, nada. É mesmo? Só uma bênção mesmo? Só. Tem que andar prevenido, irmão. Você não sabe a hora que você vai passar por uma adversidade. Não é? Tem que ter reserva. Não é assim que ensina lá a palavra das virgens?
Se eu tivesse só uma bateria, estava enrolado. Que o outro microfone sem fio não está funcionando. Deu algum bizil ali. Mas tinha reserva lá. E você precisa ter alguém que tem reserva. Eu nunca contei que essa bateria ia descarregar agora, porque eu pus ela agora de mano, no princípio do culto. Ela descarregou muito rápido, meu gosto. E nós, como cristãos, não sabemos a hora, irmão, que nós vamos precisar de nos dispor. Amém? E aí talvez venha a pergunta: como perceber que eu estou comendo veneno? Tem os sintomas. Não tem os sintomas da dengue? Quais são os sintomas da dengue? Dor de cabeça, febre, mancha no corpo, dor nos olhos, não é isso? Agora, quais são os sintomas das pessoas que eventualmente estão comendo veneno na televisão? Estão fazendo campanha em cima de campanha, que estão patrocinando não sei quem, e estão em busca comprando, né, amuletos aí. Tem pessoas que ficam doidas para vender um amuleto para eles aqui na igreja, né? Pastor, arruma um amuletinho para nós. Algo que eu posso pôr lá no carro, lá no painel, assim. Falou assim: oh, meu Deus, aqui a bênção está nesse carro aqui. Você vê, irmãos? Hoje, por exemplo, aqui, ó, eu fui pegar a nossa botija de óleo aqui, ó. Tinha pouquinho. Que as pessoas vêm e enchem seus vidros aqui e levam. Tem gente que parece esses carros com a biela aberta. Consome um óleo violento. Não são com óleo bíblico, irmãos. Ela fala que uns dias enfermos. Muita gente consome muito. Fica pensando em onde gasta tanto óleo assim. Eu acho que está, né, fazendo óleo como se fosse um amuleto. O óleo, irmão, é óleo normal, viu? Isso aqui não é óleo consagrado de Israel, não é nada não. É óleo que eu mesmo vou lá no lugar onde tem as essências. Eu procuro seguir o padrão do Antigo Testamento, do óleo da unção, mistura ali a proporção, mas por questão particular minha. Amém? Esse óleo aqui não tem nada de santo, que você fala assim: ah, esse óleo aqui é... Não, o santo é a oração, aquilo que ele representa a presença do Espírito Santo na sua vida. Amém? Mas se você pegar esse óleo e passar sobre o enfermo, só assim eu passar. O óleo não é milagroso. Quando você passa o óleo, segundo Tiago 5, diz que nós devemos ungir os enfermos e eles serão curados, aí sim. Então não adianta você pegar o óleo e passar nos umbrais da sua porta, da sua casa, para estar guardado. E não vigia não para você ver. Não adianta nada. O inimigo entra, ainda pega o seu vidrinho de óleo ainda lá e fala assim: pode passar à vontade, eu moro aqui dentro. Pastor, por isso que é importante você vir no ZTL. Pastor, nós falamos sobre ninhos de demônio na vida de muitas pessoas às vezes. Que fala assim: eu, pastor, misericórdia. Quando você liga sua televisão, você fala assim: Satanás entra. Vem mesmo pela televisão. Ministra aqui, ó. Alguns têm televisão no quarto. Toma cuidado se você tem televisão no seu quarto. Quando você dorme, no meu não tem. E aí fica as madrugadas, você dormindo, e os programas vão, e os demônios não respeitam não, irmão. O Senhor Jesus é que diz assim: aí se eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrirá, entrarei, cearei com ele comigo. Mas ele está do lado de fora da porta, amém? E essa palavra é para a igreja, essa palavra não é para o ímpio não. Essa palavra é para mim, a palavra é para você. Mas Satanás não, ele mete o pé na porta e fala: entrei, agora eu vou fazer a minha ciranda aqui dentro, mas de sapatinho de veludo. Porque se ele fizer muito barulho, o que você vai fazer? Presta atenção, gente. Se ele fizer muito barulho, então você vai buscar os pastor, tem um treino em casa ruim, nós vamos orar, vamos mandar os bichos embora. Amém? Ele entra essa sapatinho de veludo e fala: não, faz de conta que não está acontecendo nada. Não tem nada a ver. E o veneno na panela está lá. Agora, como perceber? A morte na panela é aquela que vem misturada com o ensino aparentemente correto. Muitos lugares, irmãos, começam a se ensinando muito bem, e de repente entra um veneninho. Nós conhecemos um pessoal aqui em Contagem, uma época, que era uma benção. Eu mesmo fui ouvir eles várias vezes, mas um dia, um detalhezinho assim, eu vi eles ensinando, falou assim: em algum momento da eternidade, Jesus foi criado. Eu falei: opa, como é que é? Hã? Em algum momento da eternidade, Jesus foi criado. Jesus foi criado, não. Jesus é Deus. Não, não sei o que. Tá. Mas depois de estuda isso aí, ó. É veneno, irmãos. Você entendeu como é que é o detalhe? Como é que você precisa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Algo que podia passar despercebido.
E o veneno entra. E se ele entrou, ele dá fruto. A árvore boa dá fruto, a árvore má dá fruto, segundo a sua espécie. Então, como perceber quando estou com sintoma de morte espiritual? E você vai analisar a sua vida, não sou eu. Quando diminuímos o nosso compromisso e consagração. Quando você prioriza tantas reuniões mais, fala, não, tem um aniversário ali, tem uma festa. E se Satanás descobrir que você gosta da festinha e do aniversário, sempre vai ter um para você. Todo sábado ele vai te convidar. Você falou, é mesmo. Todo domingo, toda quarta, toda sexta. Na hora da oração, hoje eu vou na oração. Hoje talvez você saia daqui, não, sexta-feira eu vou na oração. Aí chega na hora de ser, sexta-feira, você está cansado do trabalho, alguém te liga e fala assim, vamos tomar um açaí ali? Se for açaí tá bom, né? Se não for a chela, né? A gente fala açaí, né? Porque né? Não é possível, né? Vamos tomar um açaí, vamos tomar um sorvete, né? Você fala, é mesmo, né? Sexta que vem eu começo. Não, sexta que vem eu vou na oração. Então diminui o compromisso, diminui a consagração, já não começa a ser tão santo mais. Chega na roda dos escarnecedores, alguém fala, nossa, que mulherão ali. Você fala assim, não tem nenhum crente, é mesmo, é verdade. Mulherão mesmo, né, cara? Não... Às vezes você fala assim, não, mulherão eu tenho em casa. Tem um pastor amigo meu, que um dia o cara foi zombar dele. E passou uma mulher bonita, que ela falou assim, você não olhou porque você não gosta, não? Eu falei, gosto tanto que eu tenho uma lá em casa só para mim. Tem que saber dar as respostas, irmão. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, você ter sabedoria e responder na hora certa. Eu gosto tanto desse negócio que eu tenho uma lá em casa só para mim. Não precisa mexer com outra. Então, você não pode diminuir seu compromisso, não pode diminuir sua consagração. Outro sintoma, quando estamos desmotivados a tomar a cruz. Ah não, CTL, 5h30, o culto vai acabar por volta de 9, 9h30, tô fora, 4 horas, ah não, ninguém aguenta, né? Essa cruz é muito pesada. Mas quando você está no mundão, meu irmão, você ficar pulando, às vezes, nas micaretas, nas picaretas, nas capetetas que tem por aí, não sei quantas horas, e achando bom, indo bêbado, gastando dinheiro, e pisa no seu pé, e vomita em cima de você, que você sabe que tem esses lances mesmo, e você, que ótimo, vamos ali tomar um banho, e molha a cabeça, não era assim, gente? Eu quando estava no mundo era assim, molha a cabeça, fica bom de novo, vamos embora, vamos lá. Agora no culto, 4 horas, eu digo, não é muito, não posso. Essa cruz é muito pesada, eu não dou conta de carregar ela, não. Tem gente que acha que a cruz é a sogra, né? Não é não, a sogra é bênção. A cruz é você mesmo. A cruz é sua, é você, é o seu homem natural, é o seu homem interior, homem carnal, essa é a cruz. É você vencer você mesmo, porque o seu maior inimigo é você. Amém? Outro sintoma, quando tornamos mais tolerantes e liberais com o pecado. Presta atenção, depois vocês não vão falar que a morte vai operar, porque eu estou ensinando. Se eu estou ensinando, a partir desse momento eu estou livre, meu irmão. E você vai ter que responder diante de Deus por isso. Amém? Na hora que tiver morte, que zumbi, senhor. Falou, eu avisei, eu te avisei. Agora eu estou conseguindo rir, meu irmão, mas na hora eu fiquei preocupado. Jesus, misericórdia. Essa morte tem que sair do meio do povo. Ué. Pode não, hein? Espírito de morte no nosso meio, amarrado, queimado, em nome de Jesus. Foi, mas eu vou ensinar para eles como tirar a morte. Porque eu não posso tirar a morte da sua vida, não. Eu posso te ensinar. Isso que eu estou fazendo. Mas tirar eu não posso tentar na vida Cirlano lá, ficar vigiando ela. Não funciona, porque eu não conheço ela por dentro. Tem gente que é turrão. Você conhece a história do menino? Que a pessoa fala com ele assim, você tem que ficar sentado e ficar de pé. Sentado e de pé. Uma hora, ele sentou e falou assim, eu estou sentado por fora, mas por dentro eu estou de pé. Tem crente que é assim. Aqui no meio tem. Falei, não, pastor, tudo bem. Por fora você está dentro, até rapaz, por dentro eu estou resistente. Não vou.
Quando nos tornamos mais tolerantes e liberais com o pecado. Isso, vigia, hein? Acho que aqui não tem ninguém assim não, né? Isso aí em outros lugares, né? Liberais demais. Não, tudo é liberação. O que é isso? Cuidado. Olha o padrão bíblico. Nem além, nem a quem. Porque além também é o que? Lei. Nós não estamos na lei, estamos na graça de Deus. Amém? Nós temos que cuidar. Esse é um desafio, irmão. Você andar na linha do Evangelho. Ter uma comunhão com o Espírito Santo. Ter misericórdia. Porque as pessoas que andam na lei são implacáveis. São fariseus. E ele exige que as pessoas carreguem um peso muito grande, mas eles não afastam nem com a unha assim, ó. Não ajudam nem com a unhazinha. Então nós temos que tomar cuidado com a lei também. Nós temos que ser equilibrados, ser cheios do Espírito Santo. E aí nós vamos entender o que é ser cheio do Espírito Santo, o que é ser pessoa que conhece a graça de Deus e o que é ser liberal. Quando diminuímos nosso desejo de participar da adoração, quando começa a adoração, você senta. Ai, que sono. Ai, que vontade de ir embora. Ai, que vontade de tomar uma água. Que vontade de fazer não sei o quê. Agora, graças a Deus, Deus ou vai convertendo ou vai embora. Mas tinha uma turma aqui que não começa a adoração, eles iam lá para o outro lado da rua, ficava batendo telefone e bate papo, ficava batendo papel do bebedouro ali. Oh, Jesus, agora eu vou pegar uma ira santa que vai virar. Graças a Deus, alguns se converteram, ou estão participando da adoração, ou foram embora, não deu conta. A adoração é uma das melhores armas de guerra que tem, mais eficazes, porque ela combate a idolatria. A idolatria fala de moralidade, fala de perversidade. Quando nós adoramos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, o trono é estabelecido, e Satanás não aguenta. Então nós temos que tomar cuidado quando nós não queremos mais adorar a Deus. A adoração, mas tão ruim, nossa, fica cantando que trem assim, direto. 1 hora de adoração, não aguento. Eu não aguento, irmãos, esse culto de 40 minutos. Tem lugar que é 40 minutos. Você fala, pastor, mas como consegue fazer um culto de 40 minutos? Eu não consigo. Entendeu? Acho que nem missa demora 40 minutos. Os cultos na África, né, irmãzinho? Começa a ter a poeira, sobe, o negócio o pau vai quebrando. E os irmãos vão ficar cheios do Espírito Santo. E vai subindo com a poeira. Falou, coisa boa. Você vê os adoradores na Índia, aqueles adoradores de Satanás, o que eles fazem? Você entra no templo, aquele cheio de incenso fedorento, e os caras tocando com a sanfoninha deles, adorando assim. Senta a cabeça, fica o tempo de explodir. Você fala, meu Deus! E para entrar no templo em dúvida, irmão, sabe o que você tem que fazer? Tirar o sapato, tá? Você não entra calçada, não. Entra para você ver. Um desrespeito. E às vezes a gente tenta essa tolerância, as pessoas vão para o templo e falam, não, estou indo adorar meu Deus, eu vou do jeito que eu quiser. Vai apresentar ao seu governador, vê se ele vai agradar de você às vezes. Temos que ter reverência na presença de Deus também. Quando nos afastamos da comunhão com os irmãos, ovelha isolada é um perigo. Quem já teve a oportunidade de lidar com algum animal de rebanho, boi, cabrito, sabe que quando se isola, alguma coisa está errada. Você vê lá aquele animalzinho separado, você vai lá ver que tem alguma coisa errada. Ele está machucado, está doente. Então tem ovelhinha que às vezes se isola. E começa a ficar às vezes o quê? Agressiva. Chega perto, opa, o que aconteceu? Que é isso, minha filha? Eu vim só te ajudar. Não precisa de ajuda de ninguém. Tem gente que é assim. Quando não tem os lobos, né? Com a pelinha de ovelha. E a Bíblia orienta o pastor, quando a ovelha está muito fujona, muito bagunceira, ele desloca, né? A coxa no quadril. E larga a ovelha arrastando atrás dele, é assim? Não, ele põe ela nos ombros.
Falar, ó, desloquei essa perninha, você está muito rebelde. Mas vou colocar numa mão, carregar, você vai perder o teu cheirinho, né? Do pastor. E quando pôr você para andar, vai ser a ovelhinha mais amiguinha dele. Porque ela aprendeu, né? Sentiu o cheiro do pastor. Mas tem que tomar cuidado. Porque de repente um lobão, meu irmão, você põe no pescoço e fala, tá do jeito que eu queria. Tá mais fácil, a jugular tá pertinho aqui, ó. Cuidado, pra você não ser lobo. Seja ovelha. O pastor Zé falou isso comigo uns anos atrás, irmãos. Quando a igreja dela lá em Londres ainda. Poucas pessoas lembram daquele tempo. E ele falou comigo assim, seja ovelha, Wilson. Acho que eu já contei isso para vocês aqui. Eu falei, seja ovelha, pastor Zé. O que é ser ovelha? Ele falou, seja ovelha. E não me deu papo, não desceu a escadinha, tinha assim, ó. Me largou com a cabeça, com uma interrogação desse tamanho na cabeça. Falei, meu Deus, ser ovelha, eu sou uma bênção nesse lugar. Eu sou um dos mais abençoados que tem aqui, ué. Não é assim que a gente pensa, irmãos. Não estou entendendo, esse homem é muito arrogante, prepotente, falou que eu seja ovelha. Mas o quê? Aí com os anos vou passando, eu fui ver o quê? Eu estava ruim demais. Hoje eu não estou muito bom ainda não, mas já melhorei um bocadinho. Melhorei, pastor Amar? Melhorou um bocadinho, né? Então tem um cara só mudar ainda, mas eu pergunto para ele, que ele é meu companheiro de julgo, né? Ele que me conhece muitas coisas, tá? Já caminhamos há um tempo já, né? Passamos bons e maus momentos juntos já, né? E aí vai aprendendo a ter o cheirinho dele, ele tem o meu também, nós vamos, né? Deus vai fazendo a obra. Pastor Zé, de quando lança isso tem na cabeça da gente, seja ovelhas. Falei, pastor Zé, tá bom, vou aprender. Pastor Eba um dia falou isso, você precisa conhecer a graça de Deus. Eu estava lá em Montes Belo ainda. Cheguei aqui, tinha um tal do Shopping Evangélico, ainda comprei uns 4 ou 5 livros de graça e fui ler. Você acredita, irmão, que eu fiz essa besteira? Vou estudar sobre a graça de Deus. Depois de que eu descobri, nem sei onde é que estão os livros. Queria entender, lendo. Graça de Deus você não estuda, você aprende. É relacionamento com Deus. Ele que vai administrar a graça no seu coração. Você entender que quando você sai da lei, você entender o amor dele. Outra característica de quem está com veneno na panela. Quando distorcemos a palavra pura do Evangelho para dar guarida às nossas práticas. Quando você está praticando algo, você arruma na Bíblia algum versículo isolado e fala, a Bíblia fala assim. Quantas pessoas são rebeldes, são mentirosos, são pecadores frequentes e tem um argumento da palavra. Deus é amor. Deus é amor. Hein? Davi teve 1000 mulheres e por aí vai, né? Salomão. É isso, pastor. E o amor? Uma vez tinha um lobão entrando na outra igreja que eu congregava, irmãos. E o pastor deu uma cajadada, daquelas assim. Só viu os dentes do lobo. Só ficou só a capa dele, entendeu? Que o couro já arrancou na paulada só. E aí deu reunião, na época tinha um tal do conselho lá. Reuniu, falou, pastor, onde está o amor? Porque essa pessoa estava visitando as ovelhas do ministério. E falava mal do pastor. Ele falou, mas tem uma daquelas bem certeiras. É assim que você tem que tratar o lobo, viu, irmãos? Aqui, se você é lobinho, está escondido aqui dentro, cuidado. E deu uma paulada. E aí a pessoa falou assim, onde é que está o amor? Ele falou, está no mesmo amor que Jesus pegou as orragas na época que estava fazendo comércio no templo, lá e só deu uma chicotada para todo lado. Jesus pecou? Não. Então é o mesmo amor que eu usei com essa pessoa. Ele falou, não, mas isso foi muito duro. Ele falou, irmão, eu não sabia, eu lembro, ele deu esse exemplo, não sei se você está lidando com um passarinho ou com um elefante. O nível de agressividade desse lobo. Então eu já dei logo a munição para destruir o elefante. Igual você pegou no passarinho, despedaçou ele lá. É assim que tem que lidar. Então, irmãos, não podemos nos afastar, tenha comunhão. Liga para os irmãos. Eu falei outro dia, antigamente tínhamos o costume de escrever cartas, né? Hoje as pessoas não escrevem carta, tudo manda e-mail, mas nem e-mail não manda. Se você precisa dos e-mails, o Cristiano tem os e-mails da maioria dos irmãos ali. Quantos que já mandaram um e-mail para um irmão, semana passada, falando assim, irmão, que bênção, estou orando por você, como é que você está? Quantos ligaram para o irmão aqui para perguntar isso? Vamos, levanta a mão, deixa eu ver. Ligou, Vivi? Você ligou para quem?
Ligou para ir para Claudinha, né? Isso aí, ó. Mas pouca gente. A Lu fez uma lembrancinha ontem que assim, meu coração encheu de alegria quando vi que ela fez. Eu falei, gente, que excelência. Fiquei muito feliz, viu, Lu? Isso alegrou muito meu coração. E alegrou muito mais o coração de Deus. Que a Lu tá meio, né, limitada, com esse barrigão aí carregando. Daniel. Mas ela fez lá e mandou com a balinha e tal. A reunião das meninas esteve lá em casa ontem. Glória a Deus. Quando o mundo parece normal e aceitável para nós. É um dos últimos. Tem outros sintomas, mas eu coloquei. Quando o mundo parece normal e aceitável. Não podemos adaptar, não, irmãos. Não podemos nos adaptar ao mundo. Lá em Romanos fala que nós não podemos conformar. Nós temos que transformar. Sermos transformados pela palavra. E para isso você precisa se relacionar com a palavra. Para isso você precisa se relacionar com o Espírito Santo. Para isso você precisa ter tempo com Deus. Você precisa arrumar um lugar. Um momento. Nem seja na hora que você for fazer as suas necessidades. Aliviar o ventre. Leva a Bíblia. Leva alguma coisa com você. E cuidado, irmãos, com o alimento que você está comendo. Cuidado com o que você está assistindo na televisão. Cuidado com o tipo de livro que você está lendo. Músicas. Às vezes música que diz que é cristã, mas ela vai de encontro à palavra. Cuidado. Peço o Espírito Santo para te ajudar. Amém? E aí, você talvez detectou, pastor, tem morte na minha panela. Como vai fazer para tirar? A Bíblia diz que o homem lançou o quê? Como que o texto diz? Deitou na panela e disse. Porém, ele diz, trazei o quê? Farinha. Jogou na panela. E o que aconteceu com a morte? Eles comeram do mesmo alimento onde havia morte. Mas uma vez que foi jogada a farinha, o alimento se tornou saudável. A farinha nos remete para onde? Farinha de trigo, fala do trigo. O trigo todos nós sabemos que refere-se a quem? Ao Senhor Jesus. A Bíblia diz assim lá em João 12, 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então nessa noite, eu quero orar com você. Se você percebeu, vamos ficar todos de pé, para que não haja nenhum constrangimento, falar, eu vou ficar de pé, não, pastor. Não, fica todo mundo de pé. O Espírito Santo já foi muito cavaleiro nessa noite, porque já tivemos a oportunidade de chamar as pessoas aqui, nós oramos, todos que estavam desanimados, a morte já estava operando, o pastor Adriano nem sabia que eu ia ministrar essa palavra, mas o Espírito Santo sabia, e já aprove a Deus que você viesse aqui na frente e recebesse essa unção com óleo, que despedaça o jugo, amém? Amém? Nessa noite eu quero orar com você, porque um dia, o grão de trigo chamado Jesus, ele se permitiu ser moído, amém? Na cruz ele foi moído, irmão, ficou todo dilacerado, todo deformado, por causa de mim, por causa de você. E nessa noite o Senhor quer moer você também, quer te quebrar, amém? Quer produzir quebrantamento em você, arrependimento. Sabe o que é quebrantamento, irmãos? Quebrantamento fala de quebrar. Quando você quebra algo, o que acontece? Expõe o que está dentro. Então para muitos aqui vão ser quebrantados nessa noite, vai expor unção, vai expor o amor de Deus, vai expor os dons. Nessa noite eu quero liberar sobre a sua vida a manifestação dos dons. Quantas pessoas às vezes Deus tocou nessa noite, te deu uma visão, te deu uma palavra, você ficou quietinho no seu banco e falou assim, eu não vou me expor não, depois esse negócio é da carne. Você precisa deixar o Espírito Santo te usar, meu irmão. Os dons precisam se mover em nosso meio. Nós ansiamos por isso, onde tem palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia, variedade de línguas, interpretação, dons de curar, dom de operação de maravilhas.
Os dons precisam começar a manifestar em nosso meio. Não para que nós venhamos buscar as manifestações, nós precisamos buscar Ele, amém? Mas as manifestações são evidência de que Ele está no lugar. Porque aqui não é um hospital. Imagina um hospital sem médico. Como que as pessoas vão entrar aqui feridos, maltratados, enfermos, e vão sair daqui da mesma forma? Não, nós temos que pôr os dons para funcionar, para discernir aquilo que precisamos fazer e para discernir aquilo que nós não precisamos fazer. Que muitas vezes nós queremos só agir, mas muitas vezes é hora de parar, é hora de ouvir. E nessa noite que o Espírito Santo venha tocar na sua vida, que você venha ser quebrantado. Levante suas mãos para o Senhor, faça essa oração, fala: Senhor, quebranta o meu coração. Se algum veneno entrou no meu coração, em algum momento, seja através de televisão, seja através de uma palavra liberada, de maldição, que eu achei que era bênção, arranca. Pede o Espírito Santo para vir com essa farinha, o próprio Senhor Jesus moído na cruz. Vem limpar, Deus, como pastor desse ministério. Eu quero repreender na vida dessas ovelhas, das pessoas que estão aqui, todo veneno que entrou nas famílias, ó Deus, a começar da minha casa, todo veneno que entrou na minha vida, na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos, ó Deus, da minha casa. Se tem algum objeto imundo dentro da minha casa, se tem algum ponto de contato com demônios, eu quero rejeitar nessa noite. Ó Deus, vem com essa farinha santa que o próprio Senhor Jesus, e passa, Deus, sobre toda a alimentação que nós temos alimentado nesses dias. Ó Deus, guarda esse púlpito, guarda essa vida das pessoas que estão aqui, guarda nossas famílias, guarda os lares. Ó Deus, levanta aqui em nosso meio, Pai, profetas de Deus, homens e mulheres comprometidos com o Senhor, comprometidos com a verdade, que não se amoldam ao mundo, ó Deus, mas que tem coragem de dizer que são diferentes. Ó Deus, não queremos tomar a forma do mundo, nós queremos, Deus, voltar ao primeiro amor, voltar à prática das primeiras obras. Ó Deus, não passe de mim, não passe de nós, Senhor, não passe de nós. Ouça-nos nessa noite, Espírito Santo de Deus, vem sobre a minha vida, vem sobre a vida de cada pessoa que está aqui. Ó Deus, traz, ó Deus, convicção de pecado. Ó Deus, traz, ó Deus, mostra onde nós estamos. Nos tira, Deus, da zona de conforto. Nos leva, Deus, para o fronte da batalha. E nos abençoa, nos fortalece, a destra das nossas mãos. Ó Deus, coloque em cada mão dessa que está estendida uma ferramenta, um instrumento que vai servir, Deus, para nós promovermos o reino. Ó Deus, que nesse lugar, ó Deus, seja um lugar de santidade, um lugar de vida. Eu ministro vida, rejeitamos a morte. Ó Deus, tragada foi a morte pela vitória do Senhor. Aleluia. Quantos creem nessa palavra? Dê um aplauso ao Senhor. Não, você pode fazer melhor do que isso. Isso é para mim, eu faço para Ele agora. Aleluia, amém. Tragada foi a morte pela vitória. Na cruz, Jesus triunfou sobre principados e potestades e os expôs publicamente. É isso que Jesus fez, amém? É isso que Jesus fez. Não aceite nada menos que isso. Não aceite nada menos do que você ser vencedor, vencer essa morte que estava operando na sua vida. Quantos aqui perceberam que de alguma forma a morte estava operando na sua vida? Amém? A minha também. Tinha alguma coisa de morte me rondando, mas agora já foi embora, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Então, posse da vitória, uma semana de bênção para você, em nome de Jesus.